Quando a gente fala em otimização numérica, de acordo com o dicionário Merriam-Webster, a otimização é o campo da matemática aplicada, cujos princípios e métodos são usados para solucionar problemas quantitativos na física, biologia, engenharia e economia. Questões de maximização ou minimização de funções de diversas áreas podem ser usadas com as mesmas ferramentas matemáticas. Então, o que acontece? A otimização numérica é um campo amplo que tem como objetivo resolver problemas de maximização ou minimização em diversos campos de conhecimento humano. A solução ótima, Z, que pertence ao Rn, atende o melhor critério de avaliação e satisfaz a equação, no caso se for minimização, do tipo f de z menor ou igual a f de y, considerando que z em n e y em n pertence ao Rn. Ou seja, nós temos funções, essas funções elas vão estar sujeitas a determinadas restrições ou não, essas funções podem ser lineares ou não, essas funções podem ser inteiras ou não, funções de números inteiros ou não, e nós vamos ter como objetivo determinar o valor da função que seja o mínimo da função. Então aqui eu já coloquei rapidamente vários tipos diferentes de otimização. Existe otimização linear e otimização não linear. Otimização linear quando as equações são lineares, e não lineares. A gente tem otimização com restrições ou sem restrições. A gente tem aquelas que envolvem números reais ou somente números inteiros. Então, a otimização é o mundo, né? Caberia uma disciplina só de otimização. Quando a função não é diferenciável ou o seu gradiente é desconhecido, uma opção é usar a otimização heurística, sendo que a mesma faz uso de métodos de solução que englobam o conhecimento empírico sobre o problema. Então, toda vez que nós usarmos o conhecimento da prática a respeito do problema, nós estamos atacando com uma solução heurística. Dentre os métodos heurísticos, existem métodos que vieram do campo da chamada computação natural, como o método da otimização por colônia de formigas ou otimização por enxame de partículas. E esses métodos são métodos computacionais, são algoritmos computacionais que se baseiam em paradigmas, em associações com a natureza. A questão do comportamento emergente ela é mais diferenciada. Então, a gente diz que um sistema apresenta comportamento emergente quando uma determinada quantia de entidades, agentes simples, opera em um ambiente, formando comportamentos complexos. Essa característica emergente ela é imprevisível e sem precedentes, e representa um novo nível de evolução dos sistemas. O comportamento complexo ou as propriedades não são a propriedade de nenhuma entidade em particular, e elas também não podem ser previstas ou deduzidas do comportamento das entidades em baixo nível. O formato e o comportamento dos bandos de pássaros é um bom exemplo do comportamento emergente. Então, quando eu tenho um bando de pássaros, eu vou usar muito essa analogia no transcorrer dessa aula. E esses pássaros, por exemplo, estão voando. Com o intuito de reduzir o arrasto, os pássaros voam em V, né? Alternando quem é a ponta do V, de forma a diminuir a resistência. Isso é um comportamento emergente, tá certo? Surge por causa do bando de pássaros voando. Bom, um dos algoritmos bioinspirados mais famoso é o ACO, que é o Anti-Colony Optimization, otimização por colônia de formigas. Bom, se a gente reparar bem, as formigas têm a capacidade, dentre outras coisas, de encontrar o caminho mais eficiente entre uma fonte de alumínio de alimento e o seu formigueiro. Elas são capazes de realizar essa tarefa através de uma varredura realizada no ambiente, direcionada pela comunicação ativa existente entre os membros da colônia. Tendo em vista esse comportamento dinâmico, o ACO ele pode ser usado para roteamento de veículos
Por exemplo, para guiar o motorista através do caminho mais eficiente entre o seu trabalho e sua casa, otimizar rotas para transportadoras, visando menor consumo dos veículos, menor tempo de execução das entregas, né, e se adequando aos obstáculos que possam aparecer. Então, observe, qual é o problema que tem uma analogia com o problema das formigas levarem o alimento para o formigueiro? São os problemas de rota. São os problemas do tipo caixeiro viajante, por exemplo. O problema do caixeiro viajante é um problema clássico na área de otimização e de pesquisa operacional, que tem a ver com como reduzir o número de viagens de um determinado vendedor fazendo entregas, vendas em determinados pontos de uma rota complexa. Então, é o problema do caixeiro viajante. Então, o ACO serve para tentar resolver o problema do caixeiro viajante. Esse problema do caixeiro viajante é um problema matematicamente bastante interessante, porque ele é um problema que aumenta numa escala exponencial, dependendo do número de nós e do número de rotas entre os nós. Tá certo? Bom, existem outros algoritmos, por exemplo, baseados na movimentação de enxames. Tá? Esses algoritmos possuem regras básicas que atuam em cada um dos indivíduos, permitindo que, quando o coletivo seja analisado, haja um comportamento que emerge. Né? Então, a gente vai falar de enxames, bandos. Tá? Então, eu já falei do ACO, vou falar daqui a pouco do PSO. E uma classe de algoritmos de otimização baseados em computação natural muito importante são os algoritmos genéticos, que hoje em dia são chamados de algoritmos evolutivos. São técnicas de busca para determinar soluções aproximadas em problemas de otimização desenvolvidas por John Henry Holland. Os algoritmos genéticos são uma classe particular de algoritmos evolutivos que usam técnicas inspiradas pela biologia evolutiva, como hereditariedade, mutação, seleção natural e recombinação. Então, os algoritmos evolutivos, eles têm a ver com o seguinte: quando a gente tem um problema, nós temos soluções candidatas a esse problema, algumas dessas soluções, elas dão respostas melhores. Então, usando o equivalente da evolução natural, nós podemos gerar novas respostas que seriam descendentes dessas respostas originais, usando técnicas de reprodução, análogas à combinação de genes. Adicionando a isso a questão da mutação, nós teremos a possibilidade de criar uma forma de responder problemas usando um análogo da evolução natural, mas para resolver problemas. É isso que os algoritmos genéticos tratam. Além do ACO, né, que eu já falei, existe também as colônias artificiais de formigas, a otimização por vagalumes e o Particle Swarm Optimization, a otimização por enxame de partículas. E é essa otimização por enxame de partículas que eu vou me deter um pouco mais. Né? Então, se a gente for direto para fazer uma análise de como é um pseudocódigo de um algoritmo de Particle Swarm Optimization, de acordo com Serapião, 2009, em Fundamentos de Otimização por Contingência de Enxames e uma Visão Geral, esse trabalho publicado no volume 20, número 3, da revista Controle e Automação da Sociedade Brasileira de Automática, nós teríamos. Bom, se eu tenho enxame, eu preciso saber quantas partículas tem no enxame, TPOP. Inicializar aleatoriamente a posição inicial de cada TPOP, isso aqui seria a solução do meu problema, são as soluções candidatas. Tá? Cada X está associado a uma solução candidata. Da partícula P. P seria o meu pássaro na TPOP. Uma partícula que vai voar, que vai varrer o espaço de busca. Então a analogia é essa. Da mesma forma como bandos de pássaros procuram e encontram alimentos, nós vamos criar um algoritmo computacional que vai se basear nesse princípio para tentar resolver um problema de minimização ou maximização. Bom, além da resposta inicial, que ela é aleatória e é só para inicializar o problema, cada partícula recebe uma velocidade inicial, que pode ser igual para todas as partículas ou não. Para cada partícula P em TPOP, faça calcular sua aptidão, isso aqui é o fitness.
que é o fitness? É o quanto aquela resposta, que é uma resposta candidata, responde o problema que eu quero. Então, se for uma função matemática, eu substituo todos os valores da função para obter todos os valores da função. Bom, aí determinamos a melhor posição da partícula P até o momento, P-best. O que é isso? P-best. Como eu tenho histórico de qual a melhor resposta para cada partícula individualmente, esse é o P-best, é o best da partícula. Né? O quanto ela se aproximou do mínimo. Para isso eu comparo os valores dela com o valor anterior mínimo dela. Se for menor do que o mínimo anterior dela, passa a ser o novo mínimo. Depois, descubra a partícula com melhor aptidão de toda a população, que a gente chama de Global Best, G-best. Então, o que é o G-best? O G-best é a partícula que tem melhor resposta dentre todas as candidatas desse instante, dessa época atual de teste, dentro do laço de infecção. Para cada partícula P na população T-pop, faça atualizar a velocidade da partícula pela fórmula. A velocidade passa a ser a velocidade anterior vezes uma inércia mais C1 vezes P-best menos X menos ou mais, que deveria ser mais, C2 vezes Global Best menos X. Então, o que é C1? Bom, C1 é um parâmetro comportamental individual. Já explico isso. E C2 é um parâmetro comportamental de grupo, coletivo. PB menos X é a distância da melhor resposta da partícula até a posição atual. E G-best é a melhor distância, é a distância entre a melhor de todas as soluções de todo o enxame, ou de todo o bando de pássaros, para a partícula atual. Então, observe, essa distância é uma distância individual. Ela leva em conta a minha posição agora, com respeito à melhor posição, quanto mais próximo eu estive do alimento. Com respeito ao problema de otimização. Qual é o valor da minha solução agora e a distância que eu estive da resposta melhor? Minha. E aqui no segundo parênteses, é a distância com respeito ao global. Por isso que C1 é um parâmetro individual e C2 é um parâmetro coletivo. Normalmente, esses valores são constantes e eles giram em torno de no máximo 2, senão eu tenho uma instabilidade numérica associada ao método. Então, C1 é quanto a partícula valoriza a sua informação própria, única, de proximidade com respeito à solução. Ótimo. C2 é uma informação, é quanto eu pondero a distância que eu estou do ótimo global. Inércia está associada ao conceito de inércia física. Né? É o quanto eu mantenho a velocidade anterior quando eu vou calcular uma nova velocidade. Existe heurístico para as soluções da inércia, do mesmo jeito que existe heurístico para C1 e C2. A inércia varia entre 0,4 e 1,4. Bom, atualizar a posição da partícula pela fórmula. E aqui tem um erro físico, e esse erro físico é do método, desde que ele foi desenvolvido por Holland, tá? Que é V, X passa a ser X mais V. A gente sabe que isso aqui não tem significado físico. Aqui eu tenho distância, eu teria distância, aqui eu tenho velocidade. Eu não posso somar velocidade com distância, mas porque as unidades não fecham. Mas foi o que foi feito, e é só uma analogia. Essa é a fórmula de integração. Se a condição de término não for alcançada, retornar ao passo 4. Então, esse é o algoritmo que nós vamos testar daqui a pouco no Scilab. Bom, a otimização por enxame de partículas tem como vantagens a insensibilidade à mudança da escala das variáveis. Então, eu posso trabalhar com escalas, com variáveis que estejam normalizadas. Eu mudo o universo dos custos das variáveis e eu vou ter o ótimo igual. Implementação simples, a gente viu que o algoritmo é bem simples de ser explicado. Adaptabilidade à computação paralela existe para quem faz uso de computação paralela, a chance de transformar esse algoritmo num algoritmo que é mais apropriado para a computação paralela, em vez da computação sequencial, que é a computação sequencial que nós vamos usar. Não precisa de cálculo de derivadas, então não vou precisar calcular gradientes, nem aproximações de gradiente.
poucos parâmetros a serem definidos pelo usuário, são relativamente poucos parâmetros. Né? Como desvantagem, nem tudo são flores, né? O algoritmo PSO apresenta um desempenho rápido para localizar a bacia de atração das boas soluções, mas lento no ajuste final, como nos algoritmos genéticos. Ou seja, ele se aproxima rápido da região próxima do ótimo, mas ele custa achar o ótimo. Certo? Isso, por um lado, é uma desvantagem mesmo, porque aumenta o número de interações necessárias para a solução com a precisão que se deseja, mas, por outro lado, garante que a gente não tenha soluções prematuramente, que venham a convergir prematuramente. Né? Bom, para testar algoritmos de otimização numérica, se faz uso das chamadas funções de benchmark, ou funções de teste. Em computação, o benchmark é o ato de executar um programa de computador, um conjunto de programas ou algoritmos ou outras operações, a fim de avaliar o desempenho relativo de um objeto, né, no caso de um código, normalmente executando uma série de testes padronizados e ensaios. Então, nós vamos avaliar nos nossos procedimentos de benchmark de algoritmos de otimização a taxa de convergência, a robustez, o desempenho geral e a precisão.